Meninos, boa noite, professor Lucas de Matemática. Estarei resolvendo alguns exercícios da lista que eu passei da atividade 3 do 7º ano. O exercício 1 fala o seguinte, ó. Para aparar 2/3 da grama do seu jardim, Juan gastou 30 minutos, né? Continuando nesse ritmo, quanto tempo demorará para aparar todo o jardim? Então, o exercício até fez um fluxograma, né? O que é um fluxograma? A gente vai passo a passo para resolver um problema na matemática, né? Então, o primeiro passo, ó, é você ler o problema, né? Você lê o problema. O segundo passo, você vai escrever os dados do problema. Terceiro passo, tem problema na matemática que dá para resolver geometricamente, ou seja, usando figuras. E tem problema que não dá para resolver geometricamente. A gente resolve algebricamente, ou seja, fazendo contas, né? Então, você vai ler o problema, você vai pegar os dados do problema e vai analisar. Esse problema, a gente vai resolver ele algebricamente, fazendo as continhas, né? Algebricamente, certo? Ou seja, fazendo contas. E o quarto passo, a gente vai chegar na solução do problema. A gente vai resolver o problema, né? Então, o que é o fluxograma? A gente vai passo a passo até resolver um problema na matemática, né? Nesse caso, a gente vai resolver fazendo contas, não usando figuras. Então, pensa comigo, ó. 2/3 da grama, ele gastou 30 minutos para parar. E se ele gastou 2/3 da grama, ele parou em 30 minutos. Então, em quantos minutos, ou seja, x minutos, né? Quantos minutos ele vai gastar para parar todo o jardim, que é o 100%. 100%, não é 100 dividido por 100, que é 1. Agora eu vou achar o x, ou seja, 2/3 está para 30 minutos, assim como 100% está para x. Eu vou multiplicar em cruz, né? Vai ficar então, ó, 2/3 vezes x, 2/3 de x. É igual, 30 vezes 1, 30. X é igual, quem está multiplicando passa dividindo, né? Vai ficar 30 dividido por 2/3. Divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ó. 2/3 fica 3/2. 30 vezes 3, 90. Dividido por 2, 45. Ou seja, ele vai gastar 45 minutos para parar toda a grama do jardim, tá? Agora vamos para o exercício 2, ó. Vanessa saiu para viajar com a família e em determinado momento perguntou quanto faltava para chegar. A mãe respondeu que, naquele instante, já haviam percorrido 120 quilômetros, mas ainda faltava 1/5 do percurso total da viagem. Quantos quilômetros a família percorrerá até o final da viagem? Então, que a Vanessa perguntou para a mãe, né? Quanto que faltava? Aí a mãe falou o seguinte, que havia percorrido 120 quilômetros, mas ainda faltava 1/5 para chegar no total, né? Então, o que acontece? 1/5 faltava. Então, 120 quilômetros corresponde a 4/5 da viagem. Por quê? Porque 100% não é 1, e 1/5, ó, 5/5 é 1, ou seja, 5/5 é o 100%, mas já havia percorrido, faltava 1/5. Então, você faz, ó, 5/5 menos 1/5, então eles tinham percorrido 4/5, certo? Então, 120 quilômetros está para 4/5. E eu quero saber, então, e o total da viagem?
Ou seja, X, eu vou chamar, X vai ser o total da viagem. Está para quem? Se 120 quilômetros está para 4/5 e X quilômetros está para 100%, que é 1, né? Então, eu vou achar quantos quilômetros é o total da viagem. Multiplica em cruz. O que vai dar, então? 120 vezes 1, 120. 4/5 vezes x, 4/5x. Isola o x, vai ficar 120 dividido por 4/5. Divisão de fração. Mantém a primeira, né? E multiplica pelo inverso a segunda. 4/5 vai ficar 5 dividido por 4. 120 dividido por 4, 30. 30 vezes 5, 150 quilômetros, tá? A pergunta é, a mãe respondeu que naquele instante já havia percorrido 120 quilômetros, mas ainda faltava 1/5 do percurso total da viagem. Quantos quilômetros a família percorrerá até o final da viagem? Ou seja, se havia percorrido 120 quilômetros, quantos quilômetros que a família percorrerá até o final da viagem? Se o total da viagem é 150, então 150 menos 120, ou seja, faltava 30 quilômetros para chegar no final da viagem, certo? Então, se eu for fazer um fluxograma aqui, é o mesmo esquema do exercício 1, né? Eu vou ler o problema, vou pegar os dados do problema, eu vou resolver algebricamente, nesse caso, porque eu fiz continhas, né? Tem muitos problemas, a gente tem que fazer conta, tem problema que dá para resolver por figuras, né? Então, assim, aí eu vou chegar na solução do problema, né? Fazendo as continhas, certo? Como eu cheguei aqui, tá? Então, o fluxograma é isso, né? É o procedimento passo a passo para mim resolver o problema. Então, eu tenho que ler o problema com atenção, depois eu tenho que pegar os dados do problema, como eu fiz aqui, aí depois eu vou fazer as contas e vou chegar na solução do problema, na resposta do problema. Certo? Agora vamos fazer o 3, ó. O estoque do seu Manuel tem 20 kg de arroz, 10 kg de feijão, 9 litros de óleo, 15 kg de açúcar. Ana e Geraldo são clientes. Eles têm uma lista, né? Eles fizeram uma lista e eles vão comprar lá na mercearia do seu Manuel. A lista de Ana é 8 kg de arroz, 3 kg de feijão, 5 kg de açúcar e 4 litros de óleo. A lista do Geraldo, 12 kg de arroz, 8,5 kg de feijão e 6 litros de óleo. Com os produtos que o senhor Manuel tem no seu estoque, ele conseguirá atender totalmente os 2 pedidos? Comente sua resposta. Então, vamos ver. Ele tem 20 kg de arroz. A Ana precisa de 8 e o Geraldo 12. Então, 8 mais 12, 20. Então, o arroz está ok. Ou seja, ele vai atender os 2. Né? Vai zerar o estoque dele, mas vai dar para atender os 2. Feijão. O seu Manuel tem 10 kg. A Ana vai comprar 3 kg e o Geraldo 8,5 kg. Aí, 8,5 kg mais 3 dá 11,5 kg. Porém, ele tem 10 kg. Então, vai faltar... O feijão, ó, vai faltar 1,5 kg para o seu Manuel atender totalmente os 2, tá? O óleo, o seu Manuel tem 9 litros. A Ana vai comprar 4 litros e o Geraldo 6 litros. Então, dá 10 litros. Ele tem 9. Então, o óleo vai faltar 1 litro de óleo. Ou seja, não conseguirá atender totalmente, né? O açúcar, o seu Manuel tem 15 kg. A Ana vai comprar 5 kg e o Geraldo não vai comprar açúcar. Então, o açúcar vai dar para atender totalmente, certo? Então, a pergunta é, quais produtos que o seu Manuel tem? Vai dar para ele atender totalmente os 2? A resposta é então. Com os produtos que ele tem, não vai dar para atender totalmente. Por quê? Porque vai faltar alguns produtos. Então, para atender totalmente, o seu Manuel tem que comprar mais 1,5 kg de feijão e 1 litro de óleo. Aí sim, vai dar para atender totalmente. Certo? Vamos então ao exercício 4. Ó. A tabela abaixo apresenta os resultados de alguns times de futebol ao final de um campeonato,
onde é possível verificar o número de gols marcados, sofridos e o saldo final. Então, gols. Clube São Paulo, Botafogo, Paraná, Atlético, Palmeiras, Chapecoense, Corinthians. Saldo de gols é o seguinte, é a diferença dos gols marcados pelos gols sofridos. Por exemplo, um time fez 10 gols e tomou 5. Então, o saldo de gol é 10 menos 5, é 5. Então, São Paulo fez 46 gols e levou 34. Então, 46 menos 34, o saldo de gols é igual a 12, certo? E assim por diante. Item A, classifique os times em ordem crescente em relação ao saldo de gols. Então, vamos lá. Quem que tem o pior saldo de gols, ou seja, o valor negativo, pior saldo de gols. Então, vamos lá. O menor número negativo, ó. O que é ordem crescente, do menor para o maior? Então, vamos pegar o menor valor negativo. Menos 39, ou seja, o Paraná, né? Pior saldo de gols, Paraná. Menos 39, depois quem que vem? Quem que está acima de menos 39? Ó? Menos 16, ou seja, Chapecoense. Então, Paraná, Chapecoense. Depois de menos 16, quem que é maior? Ó? Menos 8, ou seja, Botafogo. Depois de Botafogo, menos 8. Quem que é maior que menos 8? Menos 1, que é o Corinthians, né? Corinthians. Depois, quem que é maior que menos 1? Ó, 12, 17, 38. É o São Paulo, né? Depois, quem que é maior que 12? 17, ou seja, Atlético. Depois, quem que é maior que 17? 38, ou seja, Palmeiras tem o melhor saldo de gols, né? Então, vamos colocar na ordem. Então, tá na ordem, vamos confirmar, ó. Paraná, menos 39, ó. Ou seja, o que é a ordem crescente? Do menor número para o maior. Paraná, Chapecoense, menos 16. Depois, Botafogo, menos 8. Depois, Corinthians, menos 1. Depois, São Paulo. Depois, Atlético, ó. São Paulo, 12. Atlético, 17, ó. 12, 17. E Palmeiras, que tem o melhor saldo de gol. 38. Ou seja, coloquei em ordem crescente? Sim, ó, do menor para o maior, certo? Agora vamos pegar o item B. Considere o saldo de gols dos times Botafogo, Paraná, Chapecoense e Corinthians. Explique por que o saldo de gols de cada time foi registrado dessa maneira, né? Então, ele pediu para considerar o saldo de gols desses times, ó. Botafogo, Chapecoense, Corinthians, ó, Botafogo, Paraná, Chapecoense e Corinthians. Se a gente observar, esses times têm, os saldos de gols estão todos negativos, ou seja, esses times levaram mais gols do que fizeram, né? Então, por que o saldo de gols de cada time foi registrado dessa maneira? Porque eles sofreram mais gols do que fizeram. Ou seja, quando um time leva mais gol do que faz, ele fica com saldo de gol negativo, certo? E os 4 ficou com saldo de gol negativo, certo? Agora vamos para o exercício 5. Ó. Muitas cidades pelo mundo apresentam as 4 estações do ano bem definidas. Observe a tabela abaixo que apresenta as temperaturas médias de algumas cidades do mundo no verão e no inverno. Então vamos lá. País: Canadá, Japão, Estados Unidos, Brasil e Rússia. Tem as cidades, né? Temperatura no verão e no inverno.
A. Quais cidades apresentam a maior e a menor temperatura média no verão? O que é temperatura média? Por exemplo, cada estação é 4 estações no ano. Cada estação dura 3 meses. Então, qual que é a temperatura média? Eles pegam a temperatura... 3 meses dá 90 dias. Então, o que eles fazem? Eles pegam a temperatura de cada dia desses 90 dias, soma e divide por 90. Vai chegar na temperatura média, né, da estação. A pergunta é, qual é a maior e a menor temperatura média no verão? Quais são as temperaturas? Então, vamos lá. A maior e a menor temperatura média no verão. Vamos lá. A maior no verão é Japão. A maior, 30 graus. E a menor no verão? Brasil, 16,8. Então, maior. Japão. Aí, falou assim, quais são as temperaturas? Ele quer as temperaturas. Então, Japão, 30 graus, a maior. E a menor? No verão, Campos do Jordão, ó. Aí, qual que é a temperatura? 16,8 graus. Respondemos o item A. Item B. Observe na reta abaixo a representação das temperaturas médias do Canadá. Qual foi a variação de temperatura do inverno para o verão? Explique. No inverno, estava em menos 10, a temperatura média no Canadá foi de menos 10 graus. No verão, foi de 26 graus. Então, o que aconteceu? Do inverno para o verão, como que eu calculo a variação de temperatura? O valor final menos o valor inicial, certo? Então, do inverno para o verão, aumentou um determinado valor, né? Então, vamos achar essa variação de temperatura, ó. 26 menos 10, certo? Menos com menos vai ficar mais, vai ficar então 26 mais 10 é igual a 36. Ou seja, a variação de temperatura do inverno para o verão foi de 36 graus, ou seja, aumentou 36 graus do inverno para o verão, certo? E se fosse do verão para o inverno, diminuiu 36 graus, mas do inverno para o verão aumentou 36 graus, certo? Agora vamos fazer o segundo item, ó. Sabendo que a variação de duas temperaturas é determinada pela diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial, calcule a variação de temperatura da cidade de Campos do Jordão, onde a temperatura no verão de 2015 foi de 16,8 graus e no inverno foi de 9,6 graus. Explique como você realizou a operação aritmética. Então, variação de temperatura, você vai pegar a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, vamos lá. 16,8, certo? No verão 2015. E no inverno foi de 9,6, ó. Verão e no inverno foi de 9,6 graus centígrados, né? Inverno. Aí a pergunta é, explique como você realizou a operação aritmética. Então, o valor final menos o valor inicial. Então, 16,8 menos 9,6. Aí a gente faz a continha, ó. 16,8 menos 9,6. 6 para 8, 2. 9 para 6, pede emprestado, fica 0, fica 16. 9 para 16, 7. Coloca a vírgula. Ou seja, do inverno para o verão, aumentou quantos graus? 7,2 graus. E do verão para o inverno, diminuiu, ou seja, caiu 7,2 graus, certo? Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Um abraço para vocês, até mais, tchau.